Seja bem-vindo aos 5 minutos. Nós vamos falar agora da condenação do Bolsonaro que aconteceu no dia de ontem. O que vai acontecer agora depois que eles finalmente conseguiram condenar o Bolsonaro? Eles fizeram toda uma questão teatral de um julgamento com muita coisa, tentando dar uma solenidade, tentando dar um monte de coisa, né, cara? Tentando fazer assim como se tudo aquilo ali fosse uma coisa muito certa. E agora conseguiram chegar no objetivo que é um dos objetivos finais deles, que é realmente condenação do Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer agora. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal começou agora, então cada inscrição é muito importante. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que nosso conteúdo aqui é de direita, liberal, conservador, libertário. Então, vocês veem aí que na notícia da CNN, né? Pela primeira vez na história, militares e ex-presidentes são condenados por golpe. O que tem que se observar aqui, isso tudo é uma tentativa deles de tentar legitimar cada vez mais, né? Eles estão tentando legitimar. Olha, pela primeira vez, olha que coisa maravilhosa que nós estamos fazendo. Porém, o que eles não colocam é o seguinte: esse presidente que foi condenado, juntamente com os militares, são de direita. E o Estado sempre foi, inclusive no governo militar, na época do governo militar, sempre foi extremamente de esquerda. E o único motivo que está se condenando é isso. A esquerda ela pode fazer qualquer coisa que ela quiser aqui no Brasil, pode fazer a bagunça que for, depredação e o que mais quer que seja, como tantas vezes fizeram, e nunca deu um circo desse, uma bagunça dessa, igual eles estão fazendo agora. Então não se trata nada mais do que isso. Porque o que a gente tem que perceber é o seguinte: o Estado ele tem uma natureza para ser de esquerda. Pensa bem, você trabalha no Estado, você é um político. A sua natureza é de aumentar o poder daquele setor onde é que você está, daquela organização onde é que você está. O Estado é uma organização. Então, sua tendência, como você trabalha no Estado, você é um político, sua tendência é de aumentar o poder de onde você está ou diminuir o poder. Obviamente que é sempre de aumentar. Ninguém nunca quer menos poder. Eles podem falar o que eles quiserem, porque a esquerda ela tem esse tipo de hipocrisia, né, de falar que eles são muito virtuosos, tudo mais e tal. Mas na verdade o que eles querem sempre é mais e mais poder. Então a tendência deles é sempre aumentar o Estado. Bolsonaro ele chegou como outsider, chegou como uma pessoa que ganhou de uma forma totalmente correndo por fora, de uma forma inesperada, acabou ganhando a eleição, teve o mandato dele, uma pessoa que por ser o outsider, por ter colocado Paulo Guedes, por ter uma conduta de direita, por ter uma conduta de diminuição do Estado, toda a máquina do Estado, tanto o próprio legislativo, como o judiciário, como tudo, convergiu para acabar com ele. É o que eles estão querendo fazer, acabar com ele. Por quê? Porque o que ele estava tentando fazer é diminuir o tamanho do Estado. Porque o que acontece nesse processo é o quê? Quando você tem um Estado como o nosso aqui, tão esquerdista, é igual aconteceu no caso da Argentina. O carrapato ficar maior do que o boi. Entende? Nós que somos a sociedade produtiva e tudo mais, que todo dia trabalhamos e tudo, corremos atrás do nosso ganha-pão e tudo mais, nós somos a classe que sustenta os políticos. Que tantos políticos, ou quer que seja a área do executivo, o judiciário, o legislativo, eles não produzem nada. Na prática, eles podem alegar o que quer que seja, mas eles não fazem falta para a sociedade. Entende? Os políticos, a falta que eles fazem para a sociedade é zero. Porém, o que a gente tem aqui no Brasil, e o que eu tenho percebido, vejam bem, principalmente depois que eu iniciei aqui o canal, eu tenho percebido isso de uma forma muito verdadeira e muito forte, que é o quê? Existe muita gente de esquerda. Existe uma quantidade muito grande de pessoas de direita também, que são pessoas que têm a tendência de querer tocar a vida com os recursos próprios, de querer correr atrás do seu e tudo mais e tal, existe. Mas existe muita gente da esquerda também. E a natureza da esquerda é uma natureza invejosa,
uma natureza pessimista, e é uma natureza de quem gosta do Estado. Então a gente tem toda a classe estatal, que são os políticos, tanto, como eu falei, do legislativo, do judiciário, do executivo, e nós temos também, possivelmente mais ou menos aí, metade da população que se posiciona mais à esquerda. E essa metade da população, ela tem uma natureza invejosa, tem uma natureza assim pessimista, uma natureza que a pessoa não coloca uma fé na própria capacidade dela de correr atrás das coisas, de resolver os problemas. Ela quer ser tutelada. Ela quer ser tutelada, ela não quer outra coisa sem ser tutelada. Por exemplo, tem um pensamento que eu vi uma certa vez, que a pessoa falou o seguinte, ela falou isso aqui, ó, que o natural do ser humano não é querer a liberdade. O natural do ser humano é querer ser cuidado. Então todos esses esquerdistas que a gente vê como são invejosos e tudo mais e tal, eles são simplesmente pessoas que eles acreditam que deve existir uma instituição, uma organização que tome conta deles. E aí eles veem o Estado como essa instituição. Eles querem leis, querem... Sabe? Eles não têm uma moral na qual eles se baseiam. Eles querem leis. Entende? Por exemplo, eles querem, assim, que se tiver escrito na lei, é válido, mesmo que seja imoral. Se não tiver escrito na lei, não é válido. Você vê que essas pessoas, você tem muita gente que, se você perguntar, eles têm um pensamento de que eles querem, por exemplo, punir quem defende a livre expressão. Obviamente que todas essas são pessoas que eles não pensaram direito. Eles não tiveram acesso a um pensamento mais profundo. Eles tiveram acesso simplesmente ao pensamento da primeira página do livro. Sabe, aquele pensamento que, por exemplo, eu preciso de liberdade de expressão. Aí no primeiro momento eles concordam. Mas aí você vai e fala com eles, mas aquilo ali é discurso de ódio e tudo mais e tal. E eles não conseguem entender, por exemplo, que a liberdade de expressão só existe de fato quando aquela outra pessoa que está falando, ela está falando que você não gosta. Entende? Porque senão não é liberdade de expressão. Sabe? Então, por exemplo, se a gente acredita em liberdade de expressão de fato, a gente acredita que todos aqueles discursos, que são discursos ruins para a sociedade, que geraram os regimes coletivistas, que geraram os regimes autoritários, quer seja na União Soviética, na Coreia do Norte, na Alemanha, onde quer que seja, todos esses regimes, eles têm que ser dada voz a eles. Eles têm que poder falar. Porque eles podendo falar, o que vai ocorrer? Vai ocorrer é que eles, falando, nós vamos poder debater as ideias e vamos chegar à conclusão que as ideias são ruins. Porque as ideias são de fato ruins. E a gente, considerando assim ruins as ideias, o que nós vamos fazer? Nós vamos cada vez mais eliminar essas ideias da sociedade. Elas vão perder credibilidade, que elas vão fazer parte do debate, e fazendo parte do debate elas vão ser paradas, né, naturalmente dentro da sociedade. Mas você tem uma certa parte da sociedade que não acredita nisso, que acredita que a sociedade precisa ser tutelada, que o próprio presidente do STF, o Barroso, falou isso. Eu não lembro a exata palavra que ele usou, sabe? Mas eu lembro que ele falou sobre isso há um tempo atrás. Ele falou sobre que a sociedade tem que ser civilizada. Acho que foi essa palavra que ele usou, sabe?
que eles estavam num processo civilizacional da sociedade brasileira, sabe? Agora, acredito eu que é o seguinte, se a gente for pelo lado da esquerda, o que vai acontecer sempre, é que nós vamos chegar no desastre econômico. Que a esquerda não tem capacidade de resolver os problemas da sociedade, e todos os problemas que a gente tem da sociedade, em grande medida, eles têm um aspecto econômico. Por exemplo, um problema de saneamento básico, educação, saúde, todas essas coisas, eles têm um aspecto econômico muito forte neles. Então o que ocorre? A esquerda não tem solução para isso. Muitas pessoas que votaram no Lula, por exemplo, já estão descrentes com o governo do Lula, devido ao fato de que ele está sendo uma tragédia econômica. Vocês veem que a gente não tem possibilidade de melhorar o crescimento do país, porque a taxa de juros permanece alta, porque o gasto do governo é muito excessivo, e dessa forma, o gasto do governo sendo excessivo, você não tem como baixar a taxa de juros, porque a inflação iria ser muito alta. Então você não consegue. Ao mesmo tempo, você vê que eles gastam de uma forma excessiva, porque a única forma que eles conhecem de promover algum crescimento é através do gasto governamental, que não se trata de um gasto real. O gasto governamental não é gasto real. O gasto governamental é gasto governamental, cara. É como se você virar e falar que você está gastando muito no cartão de crédito e falar assim, eu tô rico porque eu gasto muito no cartão de crédito. Ah, tá, mas quanto você está produzindo? Ah, não, estou produzindo a mesma coisa de sempre. Então não resolve nada esse gasto no cartão de crédito. O PIB que a gente teve, que está sendo um PIB positivo, ele está sendo um PIB positivo devido ao gasto do governo. Porém, mesmo assim, com inflação bem acima da meta. Então, eles conseguiram condenar o Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer agora, porque uma coisa é certa. Conseguindo condenar o Bolsonaro, eles não eliminaram da população todo mundo que tem o pensamento pró-liberdade, de direita, que acredita no livre mercado. Eles não acabaram com essas pessoas. Eles podem continuar a perseguição? Sim. É provável que o façam? Sim. Porque, como eles não têm a capacidade de, com as ideias deles, conseguirem um debate no qual eles ganhem a população, eles ganham a mente da população, o coração da população, eles vão continuar perseguindo, porque com isso eles vão criar o medo. Por exemplo, vejam bem, olha aqui para ver o meu caso. Um canal insignificante como o meu, que está começando agora, não tem relevância nenhuma, que é uma coisa que eu estou fazendo aqui. É lógico que eu pretendo que um dia tenha alguma relevância, senão não estaria aqui, né? Nós estamos hoje com 290 inscritos, tem mais ou menos um mês de canal. Se eu chegar aqui e ficar aqui, por exemplo, falando um ano e tiver uma pequena quantidade de inscritos, eu provavelmente não continue. Se eu tiver uma quantidade de inscritos que me incentive a prosseguir, claro que eu vou continuar. Mas, por exemplo, falando desses assuntos aqui, mesmo com toda a insignificância do meu canal, eu chego a ficar receoso de ser eliminado do YouTube, por exemplo. Mesmo com toda a insignificância do canal, percebe? Isso, se a gente estivesse num ambiente. E eu não estou aqui falando palavrão, não estou aqui falando para prender ninguém, não estou aqui falando para que a gente tome nenhuma atitude violenta, nada disso. Se a gente estivesse num ambiente de real liberdade de expressão, não seria natural que isso ocorresse. Percebe? Que eu tivesse essa preocupação de falar assim, nossa, será que se eu fizer esse vídeo vai acontecer alguma coisa, tudo mais e tal? No entanto, eu chego a ter essa preocupação. Vocês veem como é que é um negócio muito doido isso, né, cara? Então, vamos ver o que vai acontecer agora, depois da prisão do Bolsonaro, tá bom, meus amigos? Muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal. Até o próximo vídeo.